1 aos Tessalonicenses, capítulo 3. Vou repetir a leitura, principalmente dos versos 11 a 13. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Aqui, irmãos, nós temos uma oração do apóstolo Paulo. É interessante como a palavra de Deus deixou registrada muitas orações, para que, de alguma forma, elas pudessem abrir janelas para nós de verdades eternas e de como nós podemos nos comunicar com Deus. Nós temos orações de Paulo a partir do cárcere, por exemplo, em Efésios capítulo 1, verso 15 até o verso 22. Nós temos uma outra oração em Efésios capítulo 3, a partir do verso 14. Nós temos outra oração em Colossenses 1, 9 a 12. São orações registradas do apóstolo Paulo. Nós temos aquela bendita oração do Senhor Jesus em João capítulo 17. Nós temos o Senhor mesmo ensinando os seus discípulos a orar em Mateus capítulo 6. E veja bem, irmãos, o Senhor Jesus não ensinou ninguém a pregar, mas o Senhor nos ensinou a orar. Então a oração é algo primordial, essencial para a vida da igreja, tanto para a sua vida pessoal e sua devoção pessoal com Deus, como também para a nossa vida comunitária. A oração é o oxigênio do cristão. A palavra de Deus é como a água e o pão que nos alimenta, e a oração como o oxigênio. Sem elas nós não podemos viver. São essenciais para a nossa vida espiritual. Aquele irmão Edmund Bonds fala sobre oração em diversos dos seus livros, maravilhosos livros. E uma vez um pastor famoso foi perguntado qual era o melhor livro de pregação que ele já havia lido. Ele disse: os melhores livros de pregação que eu já li são os livros sobre oração desse irmão. Os irmãos percebem, irmãos? Então, se nós estamos falando, como nós estamos falando, da nossa vida comunitária e como nós sermos um exemplo que vai tocar o mundo, nós precisamos aprender a orar. Precisamos entender sobre a oração. E vamos usar essa oração de Paulo aqui para tirarmos alguns princípios de verdades sobre a oração. Amém? Ele começa no verso 11 dizendo: ora, nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor. E aqui nós temos uma verdade, irmãos, que parece novidade para nós. A primeira delas é que nós temos aqui no próprio Deus Pai e em Jesus nosso Senhor a fonte e o alvo de toda oração. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar com os irmãos é que Paulo enfatiza Deus como nosso Pai. Isso é uma coisa muito importante. É a mensagem do Novo Testamento. É a mensagem que o Senhor Jesus veio trazer. E nós precisamos enfatizar, irmãos, que nem todos os habitantes dessa terra são filhos de Deus. Em certo sentido, por criação, são criaturas de Deus, criação de Deus. Mas no sentido neotestamentário da palavra, não são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que nasceram de Deus e que creem no seu nome. E a eles foi-lhe dado potestade, poder de serem feitos filhos de Deus. Isso está lá em João, capítulo 1, verso 12. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam. O que diz o texto? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esses são os filhos de Deus. E ele disse: os quais não nasceram da vontade da carne,
nem da vontade do sangue, nem da vontade de homem nenhum. O texto diz, mas de Deus foram gerados. Então, nós podemos invocar Deus como Pai, porque nós nascemos de novo. Então, a partir desse momento que nós recebemos o Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas, Senhor das nossas vidas, nos tornamos filhos de Deus. Antes disso, não. Então, você nasceu da sua mãe natural, mas o dia em que você creu no Senhor, se de fato você creu no Senhor, então você nasceu do alto, nasceu de Deus, pela palavra de Deus. O texto de 1 de Pedro, capítulo 1, o verso final diz, não é uma semente corruptível que nos gerou, mas a incorruptível palavra de Deus. Então você, a partir daquele momento que você creu com o seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e com sua boca confessou que Jesus é o Senhor, então você se tornou salvo. E a partir desse momento você recebe direitos da parte de Deus, poderá usufruir da bem-aventurança eterna que Deus tem para nós. E a partir desse momento, somente desse momento, podemos invocar Deus como Pai. Então Deus não é Pai de todo mundo, irmãos. Amém? Isso é um engano. Deus é aquele, e que sentido nós podemos dizer que Deus é Pai? Por esses textos que nós estamos falando. Deus é a origem da nossa vida espiritual. Ele que nos gerou. Ele colocou em nós a sua natureza. Por isso somos seus filhos. E como ele fez isso? O texto de Mateus 11, 25 nos explica como ele fez isso. Ele fez isso quando o seu Filho revelou ele a nós. Mateus 11, 25 diz assim, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Veja o texto, irmãos. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, por que nós cremos em Deus? Por que nós nascemos de Deus? Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, revelou o Pai a nós. E o Pai revelou seu Filho a nós. E por isso, nós podemos invocar a Deus como Pai. É esse Deus que Paulo está orando. Amém, irmãos? Não é isso que ele diz no verso 11? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai. E isso é bem importante. Primeiro, porque isso revela a nossa origem espiritual. Quem lembra de Romanos capítulo 8, verso 14 em diante, diz, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Não é isso que está escrito lá, irmãos? E o texto continua dizendo que nós, vamos lendo esses textos para a gente não ficar só parafraseando eles. Esse é o verso 12. Aliás, eu vou ler a partir do verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Porque não recebestes, verso 15, o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito, que é o selo de Deus no coração do crente, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Os irmãos percebem, irmãos? Nós nascemos de Deus, nascemos de novo,
temos Deus como Pai, Deus nos deu o seu Espírito, Deus regenerou o nosso Espírito, colocou em nós o seu Espírito, como diz Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, como um selo sobre o nosso coração, nos identificando como sua propriedade. Agora, esse Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, Paulo fala, esse tal não é dele. Não é isso que está no verso 9? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Os irmãos percebem, irmãos? Isso significa que esse tal não é dele, esse tal não nasceu de Deus, esse tal pode ter nascido na carne, mas não é de Deus. Não é filho de Deus. E você pode estar aqui hoje, pode participar de uma reunião cristã e não ser um filho e uma filha de Deus. Porque aquele que é nascido de Deus é um filho de Deus. Nós podemos estar até mesmo, podemos vir de um ambiente religioso, como foi Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João. E ele falando, Jesus é mestre, vindo da parte de Deus. O que Jesus respondeu para ele? Que importava nascer de novo. E esse nascer de novo, Jesus disse, era nascer da água e do Espírito, tendo Deus como Pai, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, tendo o penhor do Espírito Santo, e agora sendo herdeiro de Deus. Agora, por conta deste novo nascimento, nós fazemos parte da família de Deus. E Paulo fala isso aos Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14, naquela oração que está lá. Ele diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Se existe família nessa terra, ela é uma pequena sombra da família celestial. Só existe família nessa terra porque Deus é Pai. E Deus tem muitos filhos. E se cremos em Jesus Cristo, fazemos parte dessa família. Somos membros da família de Deus. Antes, como diz Efésios capítulo 2, a partir do verso 11, nós éramos estrangeiros, peregrinos. Não é? Não é assim? Aliás, irmãos, desculpe. Antes, nós estávamos alheios à vida de Deus, o texto diz. Hoje eu estou falhando nas minhas menções. Preciso... Efésios capítulo 2, verso 11. Diz assim, portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se consideram circuncisos na carne, por mãos humanas, ele diz, naquele tempo, e assim éramos nós, estávamos sem Cristo. Nós éramos separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças de Deus, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E o texto diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E ele fala que dos judeus e dos gentios, ele fez um só corpo, um só povo. E no verso 19 do capítulo 2, ele diz assim, já não sois estrangeiros, nem peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois o quê? Família de Deus. Amém, irmãos? Você não é um órfão que foi deixado numa porta. Você pertence à família celestial. É o maior privilégio que você poderia ter. É o privilégio mais precioso. Você tem família. Isso é uma bênção para o pobre, para o órfão. Ele se tornou agora família de Deus, se nasceu de novo por meio de Cristo. E essa família tem diretrizes, tem normas, tem leis. Essa família que tem Deus como Pai não anda de qualquer jeito. Amém? Essa família também, irmãos, como nós lemos em Mateus capítulo 6, verso 8, é cuidada por Deus. É aquele Pai em que nós podemos pedir as menores coisas. Como Paulo diz aqui, Senhor Deus, Senhor Jesus, Deus Pai, dirige o meu caminho.
dirige os meus passos. É assim que funciona com o Filho, irmãos. Se vocês lerem os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, vocês vão perceber quantas vezes Jesus fala de Deus como Pai. Fala que Ele vê em secreto, fala que Ele conhece em secreto, fala que Ele recompensa, fala que Ele cuida, que Ele protege, que Ele sustenta. Essa é a figura que nós temos de Deus como Pai. Nós vamos ter dificuldade com isso. Sabe por quê, irmãos? Porque provavelmente muitos de nós tivemos uma família disfuncional. Nós não tivemos um pai que representasse a Deus como deveria representá-lo. Nós tivemos um pai que nos afastou dessa imagem de Deus como Pai. Mas quando nós lemos as páginas das Escrituras, nós vamos ver quão bondoso é o nosso Pai Celestial, quão cuidadoso Ele é, quão protetor Ele é, como Ele cuida de nós, como Ele coloca nós com responsabilidades na sua casa, como Ele nos dá missão, irmãos, como Ele nos dá as boas obras para que nós possamos resplandecer a luz dEle, como Ele nos ordena, por exemplo, em Mateus 28, 18, que nós preguemos o Evangelho. Ele não diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Não é assim que a Bíblia diz? E a Bíblia diz: batizando-os em nome de quem? Do Pai. Os irmãos percebem, irmãos? Então, como Deus como Pai temos uma origem espiritual. Nascemos dEle. Fazemos parte da família de Deus. Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele nos orienta, Ele nos conduz. E além de tudo isso, se nós lembrarmos, como o texto que nós estávamos falando de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 16, 17, nós sabemos que em Cristo Jesus nós temos herança. Nós somos herdeiros de Deus, de todas as riquezas que Deus possui. Tudo isso foi disponível a nós na pessoa do seu Filho. Ele foi dado a nós. Por isso que Paulo pode dizer em Romanos capítulo 8, a partir do verso 19, assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação de quem? Dos filhos de Deus. Então, ter Deus como Pai não é pouca coisa, irmãos. Em Deus, e nós podíamos falar bastante sobre isso, mas esse é o alvo da nossa oração. Deus o Pai. Nós não podíamos ter acesso a Deus, e agora nós temos acesso a Deus por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que o texto continua. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus quem? Nosso Senhor. E aqui, irmãos, nós precisamos desconstruir a sua ideia de ser servo de Deus. A palavra de Deus, no Novo Testamento, tem 7 vocábulos diferentes para se referir a servo. E o que mais caracteriza um cristão, sabe qual é? A palavra doulos, que na sua Bíblia é traduzida nas 160 vezes, em todas as suas diferentes declinações, mas no mínimo em 130 vezes como servo. Vai estar, por exemplo, em Romanos 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Cristo é o nosso Senhor. Amém? Sabe o que significa isso? Que nós somos seus escravos. É isso que significa Cristo ser nosso Senhor. E Romanos capítulo 14 diz que foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. E nós confessamos Jesus como o quê, irmãos? Como nosso Senhor. Então, sabe o que significa isso, irmãos? Palavra, por que ela é tão, vamos dizer assim, traduzida de uma forma abrandada nas páginas do Novo Testamento? Sem dúvida nenhuma, pelo histórico de escravidão que o mundo viveu. Mas, se nós formos honestos com a palavra de Deus,
Não podemos traduzir a palavra doulos de outra forma, senão como um escravo. E isso é bem importante. Sabe por quê, irmãos? Se nós abrirmos em Romanos capítulo 10, quando está falando da pregação da palavra de Deus e o fim da lei sendo Cristo, o verso 9 diz assim: se com a tua boca confessares o quê? Jesus como? Literalmente o texto diz assim: se com a tua boca você confessar, Jesus é o Senhor, ou Senhor Jesus, e com o teu coração, porque isso veio de dentro, por conta do novo nascimento que mencionamos, você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, onde está a base da fé cristã? Na ressurreição de Cristo dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Os irmãos percebem, irmãos? Nós estamos invocando Jesus como um grande mestre, como um sábio, como um profeta, como um fazedor de milagres, como um grande psicólogo. Não. Nós estamos invocando Jesus como a autoridade máxima do universo, sobre tudo e sobre todos. E todos aqueles que fazem parte do seu reino são seus escravos. Que, como as coisas mudam, né? Agora, se nós pegarmos uma Bíblia, a versão em português poderia ser a Bíblia literal, a sua linguagem literal, ou uma versão inglesa, chamada Goodspeed, era de um teólogo chamado Edgar Goodspeed. Ele tomou todas essas palavras e traduziu como elas verdadeiramente são. Porque, como eu disse, são 7 palavras diferentes que na sua tradução vai estar servo. Vai ter uma palavra chamada que é operetas, que é um remador de uma parte baixa de um navio. Vai ter, qual mais? Vai ter a palavra paides, que é uma criada doméstica, um servo da casa. Vai ter a palavra liturgos, que é aquele que presta um serviço religioso. E mais outras palavras. Mas a palavra doulos, em todas as vezes que ela aparece, ela significa um escravo. Por exemplo, quando o centurião romano diz para Jesus assim: eu tenho servos à minha disposição, falo para esse vai e ele vai, falo para aquele vem e ele vem. A palavra ali é doulos, eu tenho escravos à minha disposição. Por isso, eles não fazem o que querem, porque eles são escravos. Eu falo para esse escravo, vai, e ele vai, porque ele foi feito para cumprir a vontade do seu Senhor e não a sua. Agora você tome todas, por exemplo, o texto que eu disse, de Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo, escravo de Jesus Cristo. É isso que Paulo viu. Paulo viu Jesus como o Senhor na estrada de Damasco e diz: quem és, Senhor? Essa foi a primeira frase de Paulo. A segunda foi: o que queres que eu faça? Porque tu és o Senhor. O que você quer que eu faça? Você é o meu dono. É daí que vem a salvação, irmãos. Então aqui você tem um par perfeito, né? Se você for cuidadoso, você vai perceber que isso revela que Deus governa soberanamente e é o seu dono, mas ao mesmo tempo Ele te chamou de filho na sua casa. Então Ele é um bom dono, não é? Ele é um bom Senhor, um cuidadoso Senhor. A única maneira de nós verdadeiramente sermos livres é se nos tornamos servos de Cristo. E eu vou corrigir: a única maneira de nos tornarmos livres é sermos escravos de Cristo. Por isso é muito importante, irmãos. É muito importante. O irmão John MacArthur tem um livro chamado Escravo, onde ele vai citar todos os textos do Novo Testamento que
vou mostrar que nós somos escravos de Cristo se de fato estamos em relação genuína com Deus. Paulo se chama assim. Tiago se chama assim. Tiago, que era meio-irmão do Senhor Jesus, ele fala, Tiago, servo de Deus, e ali a palavra qual que é, irmãos? Escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E veja, por isso que ele diz assim, acautelai-vos vós que dizeis, amanhã eu vou em tal lugar, vou negociar, farei isso e aquilo. Por quê? Porque ele sabia que ele era um escravo de Cristo. Então ele não pode dizer que amanhã ele vai em tal lugar e vai fazer isso ou aquilo. Ele vai se o Senhor quiser. Não é assim? Porque ele é um escravo de Cristo. Paulo se chamou assim, Tiago se chamou assim, João se chamou assim, Pedro se chamou assim, é assim que começa a epístola de Pedro. Lá no capítulo 22 de Apocalipse, quando fala que Deus habitará entre o seu povo e eles o servirão, a palavra lá é doulos, é o verbo dessa palavra. Eles serão para sempre seus escravos. É isso que a Bíblia diz, irmãos. E nós precisamos entender, quando nós lemos esse texto assim, ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus quem? Nosso Senhor. Eles são o objetivo da nossa oração. Mas o quê? O servo não faz a sua própria vontade, irmãos. O servo está aqui para fazer a vontade do seu Senhor. Parece algo restritivo, não é verdade? Mas sabe o que acontece, irmãos? Nós somos poluídos pelo pecado. E nós não sabemos mais o que é bom. E Jesus deixou isso claro para aqueles judeus religiosos no capítulo 8 de João. Diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ah, como é que é? Libertar. Sabe qual é a palavra? Redimir. Comprar a preço. Isso fala do que, irmãos? De um comércio de quê? De quê, irmãos? Ele nos comprou, como diz Pedro na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 18. Não com prata nem ouro, mas com seu precioso sangue. O que ele fez? Ele nos comprou para ele. Ah, e nós dissemos, agora nós somos seus servos, estufamos o peito. A palavra é doulos. Nos tornamos dele. Ele é o nosso dono. É isso que significa. Os irmãos percebem como essas 130 vezes essa palavra é abrandada no Novo Testamento, irmãos? Imagina se a tradução estivesse assim: eu tenho escravos sobre o meu domínio. Digo para esse, vai, ele vai. Digo para aquele, vem, ele vem. Ou quando Jesus diz assim, ninguém pode servir, o verbo é esse mesmo verbo, servir como escravo a dois senhores. É como se Jesus dissesse, ninguém pode ser escravo de dois senhores. Por isso que é bem importante nós termos isso em nossa mente. Isso é libertador no que concerne a nossa busca pela nossa própria vontade, pelos nossos próprios interesses, quando nós nos tornamos de Deus, propriedade do Senhor Jesus. Nós cantamos como isso fosse uma coisa, irmãos, que não tem nenhum tipo de consequência, não é verdade? Ai, nós somos servos de Cristo, glória a Deus, Ele nos comprou com o seu sangue. Toda essa linguagem é a linguagem que nós estamos falando. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, só nós não estamos nos atentando às consequências disso. Não é? Como isso é importante, irmãos. Então nós precisamos definir esse conceito de escravo e senhor do Novo Testamento. Porque como se define um cristão? Um cristão, segundo o apóstolo Paulo, é um escravo de Deus, um escravo de Cristo. Esse é um cristão.
Como se define um cristão, irmãos? Então, hoje nós vamos convidar aqueles que queiram a se tornar escravos de Cristo. É isso mesmo. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Fica diferente, né? Está soando atravessado no seu ouvido? Porque nós queremos fazer só aquilo que nós quisermos. Não queremos nos submeter a Deus. Não queremos nos submeter à vontade de Deus. Ou quando nós lemos assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos nos entregando a Deus. Deus é o nosso dono. Nós não somos senhores de nós mesmos, somos de Deus. Somos propriedade de Deus. Agora é a vontade de Deus e não a nossa. Não é a vontade do velho homem, não é a vontade da carne, não é os nossos planos. Não é isso que a Bíblia diz. Aliás, se nós estamos andando por esse caminho, a Bíblia diz que nós não somos escravos de Cristo. É isso que Paulo diz em Gálatas 1:10. Se eu buscasse agradar a homens, não seria, o que está lá na sua Bíblia? Escravo de Cristo. Paulo, escravo de Cristo Jesus. Chamado para ser apóstolo. Separado para o Evangelho de Deus. O que caracteriza um escravo, irmãos? Primeiro, ele é propriedade exclusiva. Ele tem um dono. Por exemplo, ele não pode ser contratado e pedir demissão. Não pode. Ele não pode ter 2 empregos. Não pode. Ele é propriedade exclusiva do dono, que comprou ele por preço. Os irmãos percebem como essa é a linguagem da redenção? Redimir é libertar mediante o pagamento de preço. Mas se nós juntamos todo o Novo Testamento, nós descobrimos que ser livre é ser escravo de Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E como vem essa libertação? Confessando que Jesus é quem? O Senhor. Que nós somos o quê? Nós fomos comprados por preço, então somos propriedade exclusiva dele. Isso que caracteriza um escravo. Um escravo, em segundo lugar, é alguém que sua disponibilidade e obediência é completa e constante. Ele não pode fazer outra coisa. Ele só pode fazer a vontade do seu Senhor o tempo todo. Por isso que Jesus louva aquele servo bom, é isso mesmo. É um escravo bom e fiel. Porque ele faz a vontade do seu Senhor. E ele está disponível integralmente para o seu Senhor. Em terceiro lugar, esse homem que foi comprado, ele está sujeito a uma vontade estranha a dele. Uma vontade alheia dele. Agora ele serve a Deus. E ele está aqui nessa terra para fazer a vontade de Deus. É isso que caracteriza um escravo. Ele é propriedade exclusiva de outro. Ele está disponível o tempo todo para obedecer o seu Senhor. Aliás, os escravos da época bíblica, eles sofriam muitas penas pela desobediência. Aqueles que fugiam recebiam na sua testa uma marca escrito fugitivo. Se os irmãos lembrarem lá em Apocalipse, você e eu vamos receber uma marca na nossa testa. Não é? Mas uma boa marca. Não é verdade? Porque a linguagem é essa. A linguagem neotestamentária é essa. De servos que foram marcados pelo seu Senhor. Porque são sua propriedades e ele é o seu dono. E na fronte deles estará marcado o nome do seu Senhor, do seu Deus. E os seus escravos, os escravos de Deus, o que eles farão? Eles servirão o seu Senhor para todo sempre. Então, ele é propriedade exclusiva de Deus, ele está disponível ao seu Senhor o tempo todo, integralmente.
ele é sujeito à vontade do seu Senhor e ele depende do seu Senhor para tudo. Esse é o quarto ponto. Para absolutamente tudo. Sabe qual é a diferença, irmãos? Que agora nós reconhecemos que dependemos de Deus para tudo. Nós temos um bom mestre, um bom Senhor, que cuida de nós, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dá vida, que nos dá respiração, tudo mais, que nos provém com tudo o que precisamos, que nos coloca em lugares adequados. Mas não somente isso. A quinta característica é que toda disciplina e recompensa para esse servo vem do seu Senhor. Agora vocês vão ver como muitas coisas da palavra de Deus se encaixam. Existiam servos honrados. Onde estava a honra deles? No nome do seu Senhor. Não existia? Um escravo de César era alguém que recebia muitas honras? Sim. Se morava na casa do rei, era um escravo que habitava na casa do seu Senhor e havia muita glória para ele, muita pompa para ele, muita honra. Mas a quem possuía toda essa honra? Quem possuía toda essa honra? Quem era o dono de toda essa honra? Quem era o dono de toda essa glória? O Senhor dele. Os irmãos percebem, irmãos? Aí nós conseguimos entender quando a palavra de Deus diz que toda glória, toda honra, todo louvor, tudo aquilo que acontece por nós, por meio de nós, é de quem? De Jesus. Por quê? Porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso dono. Nós não temos honra nenhuma, nós não temos glória nenhuma, a glória é dele. Então o servo, o bom escravo se gloria onde? No seu Senhor. No nome do seu Senhor. Aí nós conseguimos perceber a linguagem bíblica, irmãos. Agora a redenção tem outro sentido. Agora o serviço tem outro sentido. Agora a rebeldia dos nossos corações fica mais evidente. Por quê? Porque nós estamos atentando contra o nosso dono. Aquele que nos comprou pelo seu próprio sangue. Nós somos desobedientes a Ele. E, da mesma maneira, Ele nos trata com disciplina ou com recompensa. Tudo isso vem de quem? Do Senhor, nós estamos na mão dEle. Essa é a linguagem do Novo Testamento, irmãos. E é essa trindade santa que nós oramos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Senhor. E aí nós entendemos o resto. O que acontece? O primeiro pedido de Paulo é o quê? Que Deus, o Pai e o Filho dirijam o nosso caminho. Porque Ele é o nosso Pai amoroso. Porque Ele é o nosso Pai que cuida de nós, que nos protege, que zela por nós, que conhece tudo sobre nós. Porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é o nosso Mestre, porque Ele é o nosso dono, porque nós não podemos andar um passo longe da direção dEle. Porque Ele que aplana os nossos caminhos. Porque quando nós andamos nas nossas próprias vontades, nós estamos em rebeldia contra o nosso Mestre. Nós estamos contra a vontade do Senhor. Nós não poderíamos dar um passo nas nossas vidas sem que fosse a vontade de Deus. Então, se alguém poderia abrir o caminho de Paulo para voltar a visitar os irmãos em Tessalônica, esse era Deus, o Pai. Esse era Jesus, o dono da sua vida. Se alguém, irmãos, pode se mover nas mais pequenas áreas da nossa vida, é o nosso Pai, é o nosso Senhor Jesus. Se alguém pode aplainar os nossos caminhos tortuosos, é o Senhor Jesus, conforme a sua vontade. O Senhor de todo o universo. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós nos tornamos escravos de tantas coisas, irmão. A palavra de Deus diz em 2 de Pedro, capítulo 2, que todo aquele que é vencido torna-se escravo daquilo que o venceu. Então há muitos senhores sobre nós que não são o Senhor Jesus. Mas quando esse Senhor Jesus nos libertar, verdadeiramente nós somos livres. Ele é aquele que aplana os nossos caminhos.
Ele veio para isso nessa terra. Os irmãos sabem que aquela profecia com respeito a João diz que ele deveria preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Ele diz: todo vale será aterrado. Teremos uma rua bem aberta diante de nós, se estivermos andando no caminho da justiça, na vontade de Deus. Então nós devemos orar por isso. Amém, irmãos? Mas os irmãos percebem como essas coisas, elas tomam mais sentido agora quando nós dizemos assim: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, o nosso Senhor, nos dirige o caminho. As coisas ficam com muito mais significado, não é verdade? Porque eles estão cuidando daqueles que são seus. E muitas vezes nós estamos dando coices contra o aguilhão de Deus. E como Ele é um bom pai, Ele disciplina nós como seus filhos. Como Ele é um bom mestre, Ele precisa corrigir os seus servos. Ele precisa corrigir os seus súditos. Precisa ensinar os seus súditos a serem bons servos de Deus. Porque nós estamos todos os dias dizendo: ó Senhor Jesus. E em Lucas 6, Jesus diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Os irmãos percebem, irmãos? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? E Jesus é esse mesmo, irmãos. João capítulo 13, ele diz: vós me chamais mestre e Senhor. E ele diz: e de fato eu sou mestre e Senhor. E se eu sou o mestre de vocês e Senhor de vocês, vocês devem fazer como eu fiz. E esse contexto é o contexto daquele lava-pés, onde esse Senhor, o Rei da Glória, o Deus de todo o universo, colocou água numa bacia, se cingiu com uma toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Não é? Esse Senhor do universo, Marcos 10, 45, diz que não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse Senhor, diz 2 Coríntios 8, 9, se fez pobre para que pela sua riqueza enriquecesse a muitos. Esse Senhor nos deu o exemplo para nós seguirmos os seus passos. Se eu sou Senhor e fiz isso, vós deveis fazer também. Se são meus súditos, se são meus escravos. Todos os apóstolos entenderam isso. Todos os irmãos que estão registrados no Novo Testamento entenderam isso. Todos aqueles que foram salvos por Cristo compreenderam isso. Então pode orar: ó Deus, Pai, sou teu filho por meio de Jesus Cristo, meu Senhor. Dirige o meu caminho, Senhor. E Paulo não ora só por ele, né, irmãos? Quantas vezes nós vamos passar despercebido por esses nossos num texto como esse, por exemplo? O nosso mesmo Deus e Pai. E Jesus, meu Senhor, o que está escrito aí, irmão? Nosso Senhor. Ele é o Senhor da igreja, o dono da igreja, o chefe da igreja, o cabeça-mor da igreja. Ele é o pai dessa grande família. Hebreus 3,6 diz: Cristo como filho sobre a sua casa. Qual casa? Somos nós. Não uma parede de tijolos. Almas regeneradas, compradas por preço para Ele, das quais Ele é o dono, o cabeça, o Senhor. Esse é quem dirige o caminho. Amém, irmãos? Como isso abre nosso entendimento, não é, irmãos? O segundo pedido é um crescimento por amor. Verso 12. Quem é que faz crescer? O Senhor. Quem é que recebe esse crescimento? Seus escravos. Ah, irmão, mas eu pensei que ia perder tanto. Não. Paulo disse que ele perdeu tudo mesmo, mas não fazia conta de nada daquilo que havia perdido, porque aquilo que ele havia ganho era muito maior do que aquilo que ele havia perdido. Ele disse que ele considerou tudo como esterco, porque agora ele tinha ganhado a Cristo. Cristo
era dele, ele era de Cristo. Os irmãos entendem, irmãos? Então ele pode crescer no amor de Cristo. E esse é o segundo pedido. E ele faz isso, esse mesmo pedido na sua oração em Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 8. Ele diz: ora, também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Diz Filipenses. Que o vosso amor aumente mais e mais. E não é, falava com a Thaís e com a Helena essa semana, que difícil é, irmãos. Por isso que os irmãos na Idade Média e os escolásticos de pós-reforma, os neo-escolásticos, como eram chamados, nos seus livros eles definiam todos os seus termos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós perdemos de vista o significado real das coisas. Então, quando nós estamos falando, nós perdemos de vista o sentido das coisas que nós falamos. Quando nós estamos ouvindo uma mensagem, nós interpretamos essa mensagem conforme o significado que nós damos para os termos ouvidos, e não os significados que a Bíblia dá. Então, quando nós ouvimos essa palavrinha, amor, nós pensamos que é um amor conforme o coração de um adolescente, de um jovem, né? Aquela afeição, aquela atração por uma menina. Na primeira semana ela diz: como eu te amo, meu amor. Isso não é amor, irmãos. O amor, segundo 1 João capítulo 4, verso 8, 1 João capítulo 4, verso 16, é a própria natureza e essência do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Não há nenhum tipo de amor fora dele. As definições se perderam. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Por isso que os irmãos precisavam, na introdução dos seus livros, definir os termos. Esse termo significa isso, esse termo significa isso, esse termo significa isso. Agora vamos conversar a respeito. Porque esse amor que nós crescemos e aumentamos é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o amor de Deus, o Pai, é o amor eterno que existia com o Pai e com o Filho no Espírito Santo, antes que houvesse qualquer coisa. É o amor do Pai, o amado, o amante, o Filho, o amado, e do Espírito, o amor entre eles. É desse amor que nós nos tornamos participantes. E onde foi revelado esse amor? Quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, esse amor foi revelado. Esse amor andou nas terras da Judéia há 2000 anos atrás. Deus provou o seu amor para cada um de nós. Quando o seu Filho, o enviado do Pai, morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele nos deu esse amor que está no Espírito Santo. O seu reino é um reino de amor. É um reino de amor, alegria e paz no Espírito Santo, como diz Romanos capítulo 14. O reino de Deus não é comida nem bebida. É um produto que é a substância do próprio Deus. E é nisso que os irmãos crescem. E essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Ele fala isso também em Colossenses, ele fala isso em Filipenses, como eu disse para os irmãos. E quando nós pensamos aonde ele está, irmãos, nós vamos entender como isso é importante. Porque ele está acorrentado a um soldado romano, está numa prisão, não é? Numa casa que alugaram, mas era uma prisão domiciliar, não poderia sair daquela casa, estava sob vigilância, mas ao invés de ele estar orando a Deus, dizendo assim: ó Deus, me liberta daqui, me tira daqui, Senhor, estou amarrado a um soldado, eu podia estar viajando, pregando, me livra desse mal, Senhor. Será que não era assim que nós íamos estar pregando, irmãos? Orando, melhor dizendo, se nós estivéssemos presos? E ao invés disso, o registro das suas orações é: que o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor. Isso é mais importante do que ele ser liberto das suas cadeias.
que a igreja crescesse no amor de Deus. Era mais importante do que os seus problemas circunstanciais. Sabe por que Paulo tem essa clareza de ideia, irmãos? Por que ele ora dessa forma? Porque ele viu o supremo propósito de Deus em Cristo Jesus. Então as coisas menores se tornaram bem pequenas para ele. É como se Deus te pegasse, colocasse numa nave, te levasse às mais altas alturas, te sentasse com ele no trono, mostrasse para você toda a história do mundo, de todas as eras, aquilo que ele propõe para todas as eras, e dissesse: este é o meu plano. Aí depois você desce, passa bastante tempo descendo, e você vê que você é menor que uma pulga, ou que todas as nações, como diz Isaías 40, é como um grão de pó numa balança, perto da grandeza dele. Aí você começa a colocar as coisas no seu devido lugar, e começa a perceber como nós somos inflados nas nossas coisinhas, irmãos, circunstanciais, pequeninhas, que amanhã já não existem mais, ainda que seja a nossa própria vida e os nossos anos nessa terra. Porque a Bíblia diz que perto desse propósito eterno, todas essas coisas são como a erva. A nossa vida nessa terra, como a erva, a glória do homem como a flor da erva. Murcha-se a erva, cai a sua flor. Mas estas coisas permanecem para sempre. Então, se ele está numa prisão, ele pode orar, dizer: Senhor, que os irmãos cresçam e aumentem em amor. Isso é o mais importante. E a ideia é justamente essa, irmãos. Essas palavras estão juntas para afirmar essa verdade. Cresçam, mantenham-se crescendo no amor de Deus. Se Deus é amor, como diz 1 João capítulo 4, verso 8, 1 João capítulo 4, verso 16, Efésios 5:1 diz: sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Estamos em Deus, tendo comunhão com Deus, o que vai acontecer conosco? Vamos crescer e aumentar no amor. Para com quem, irmãos? Para com a igreja. Uns para com os outros. Essa é a primeira esfera. Não é? Eu posso dizer para o Lucas que eu amo ele, mas a realidade dos meus atos mostra que eu não amo ele. E João combate isso na sua primeira epístola. Diz: se eu não amo a ele, quem eu vejo, jamais eu deveria falar que amo a Deus a quem não vejo. Porque a expressão do amor de Deus é o cuidado que eu tenho com o meu irmão, com a minha irmã, com aqueles que estão perto de mim, uns aos outros. A oração do apóstolo é crescer e aumentar no amor uns para com os outros. E aí pode se expandir um pouco mais. E para com os de fora também. Por isso que ele diz: e para com todos. Porque aí nós vamos começar a experimentar as palavras do Senhor Jesus. Vamos amar os nossos inimigos. Vamos abençoar aqueles que nos perseguem. Mas se nós nem começamos a amar nossos irmãos e irmãs, quiçá, irmãos, aqueles que são de fora. Mas a igreja é como se fosse um lugar de treinamento. Quando nós estamos amando os irmãos, então Deus vai crescendo em nossos corações, esse amor vai crescendo em nossos corações, vai se expandindo e vai alcançar também os de fora. Então nós vamos amar os outros. E Paulo diz assim: como também nós para convosco. E aqui está aquela lembrança da imitação. Ele diz: vocês viram o amor que eu tenho por vocês? Esse é o amor de Deus. Por isso que no capítulo 1 ele diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Por isso que o capítulo 2 inteiro ele mostra a demonstração de um amor que se revela em serviço, em cuidado, como de uma mãe, como de um pai, que ama, que zela, que dá a vida para que outros cresçam. Vocês viram em nós, Paulo está dizendo, o amor de Deus. Agora,
Qual é o trabalho de vocês? Amem uns aos outros. Cresçam, aumentem nesse amor. Aumentem no amor de Deus, o Pai. Aumentem no amor revelado no Senhor Jesus Cristo. E o terceiro pedido, irmãos, é por confirmação à santidade, ou ser fortalecido o coração em santidade. Verso 3 diz assim: com a finalidade de que o vosso coração seja confirmado em santidade. Por que ele toca no assunto da santidade, irmãos? Porque santidade convém à casa de Deus. Santidade é separação daquilo que é profano. Santidade é ou separação ou pureza, os dois sentidos. Separado para Deus e purificado por Deus. E não é uma coisa exterior. Os irmãos percebem que ele vai na raiz da questão, não é? Que o vosso coração seja fortalecido em santidade. Essa é a raiz da questão. Então esse é o terceiro pedido do apóstolo Paulo. Diante de Deus, o Pai, de Jesus, o nosso dono, ele pede que o Senhor dirija os passos dele e dirija os passos dos irmãos. Ele pede que eles cresçam em amor, uns para com os outros, para com os de fora, da mesma forma que eles viram nele. Ele pede também que eles sejam confirmados em santidade. Santidade é o assunto da casa de Deus, irmãos. Quando nós vamos nos tornando semelhantes a Deus, sede santos, como santo é o vosso Pai Celestial. E é necessário repetir, santidade significa tanto separação como purificação. Somos separados para o uso de Deus e purificados por Deus. Quando nós falamos da santidade de Deus, nós falamos disso, pureza absoluta, separação de todas as outras coisas. E se Deus é santo, aqueles que são seus filhos, seus servos, precisam entender que isso convém àqueles que são da sua família. Convém àqueles que são do reino de Deus. Convém àqueles que são seus servos. E não é algo exterior, é algo do coração. É uma separação do coração para Deus. É uma purificação do coração. Se o nosso coração ser purificado, as nossas questões exteriores serão purificadas. Começa com o coração. Por isso que Provérbios diz, filho meu, o que ele pede? Dai-me a tua obediência exterior. É isso que está escrito lá? Filho meu, dai-me o teu coração. É isso que o autor de Provérbios diz. Por isso que o novo nascimento começa no interior do homem, no espírito do homem, e vai tomando o homem todo. E a luz que resplandece não é meras atitudes exteriores, mas a expressão de uma santidade interior. Deus não quer nada fingido, irmãos. Deus não quer nada falso. Deus não quer você fazendo duas coisas. Deus não quer você falando coisas profanas e coisas santas. Deus não quer você com uma língua dobre. Deus não quer você com um coração dobre. Isso é abominação a Deus. Da sua boca não pode sair palavras de bênção e de maldição. As palavras de maldição que saem da sua boca, elas anulam toda a bênção que poderia sair da sua boca. Porque da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Então hoje ainda, retire da tua boca, que eu retire da minha boca, toda a palavra frívola. O Senhor Jesus disse em Mateus 12 que cada uma delas nós daremos conta no dia do juízo. O Senhor Jesus disse que não deveria sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. O Senhor Jesus disse que não deveria sair nenhuma palavra e não deveríamos ter de nenhuma conversação torpe. O Senhor Jesus que disse isso, irmãos. Paulo disse isso em Efésios capítulo 5, se os irmãos quiserem abrir lá. Existem coisas que até mencionar é vergonhoso. Isso é a Bíblia diz, irmãos. Efésios capítulo 5, verso 3 diz, mas a impudicícia e toda sorte de impureza
ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós. Os irmãos percebem, irmãos? Como Deus requer a santidade dos seus filhos? Nem sequer o quê? Não fique na sua boca, você não deve falar, irmão. São assuntos que são proibidos para mim e são proibidos para você. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Substitua isso, agora que vem o ponto. Não é que você vai ficar quieto, talvez vai ficar bastante quieto, por algum tempo, até que o seu depósito esteja cheio de ações de graças, né? Porque a Bíblia diz, pelo contrário, ações de graças. É isso que está escrito aí? E ele segue dizendo, sabei pois isto, ninguém que não tem autocontrole, que esse é o incontinente, ou seja, não controla a sua boca, não controla o seu corpo, não controla seus pensamentos, ninguém assim, incontinente ou impuro ou avarento. Ele diz, o avarento é o quê? Idólatra, porque Jesus disse em Mateus 6 que ele serve a outro senhor, chama-se Mamon, o dono dele. As riquezas são o dono dele. Nenhum desses tem herança no reino de Cristo e de Deus. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E sabe o que está acontecendo aqui? Paulo está mostrando como devemos andar na luz. Como devemos andar na santidade. Porque João diz que Deus é luz e nós devemos andar na luz. Aqui Paulo diz, andai como filhos da luz. Andar como filhos da luz significa que o contrário disso é todas essas coisas são obras infrutíferas das trevas, devem ser rejeitadas. O fruto da luz é toda justiça, bondade, como diz o verso 9, porque o fruto da luz consiste em toda justiça, toda bondade, justiça e verdade. Isso é o que é agradável a Deus. Essa é a oração de Paulo, irmãos. Nessa oração nós podemos aprender o quê? Que nós somos chamados para a santidade e que nós devemos orar para que sejamos santos. Eu devo orar para que o Lucas se santifique, que o coração dele seja confirmado em santidade, que o coração dele seja isento de culpa, isso é, que tenha uma boa consciência, que não tenha nada que o condene, que ele possa viver em paz com o seu coração, que a paz de Cristo seja o árbitro no vosso coração. Quem é que tem essa liberdade de caminhar, irmãos? Aqueles que estão buscando a Deus, aqueles que estão buscando fazer a vontade de Deus, aqueles que estão verdadeiramente crescendo no amor de Deus, aqueles que estão buscando se santificar, esses têm essa paz. E o texto continua dizendo assim, na presença de nosso Deus e Pai. Verso 13, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Com todos quem? Irmãos, escreva na tábua do seu coração essa frase, na presença de nosso Deus e Pai. Não tem bênção maior em toda a existência humana. Não tem bênção maior na criação. Essa é a bem-aventurança eterna. Já pensou sobre isso? Que um dia os seus filhos verão a Deus e viverão na presença de Deus. Não existe recompensa maior que essa. Isso devia ser um motor que conduz toda a nossa existência, irmãos. Este era o objetivo de toda a igreja do Antigo Testamento, da história até hoje. Esse era o desejo de Moisés. Senhor, eu quero fazer o quê? Ver você.
E o que o Senhor disse para ele? Nenhum homem me verá e continuará vivo. E os irmãos lembram que o Senhor botou ele atrás daquela rocha e passou por ele, né? E foi algo transformador, gigantesco para Moisés, né? E por meio de Jesus Cristo, veremos a Deus, viveremos na presença de Deus. Essa é a ocasião das bênçãos de Deus, irmãos. Essa é a ocasião que já não haverá choro, lágrimas, morte, dor, nada. É a vinda de nosso Senhor Jesus. E Ele vem com quem? Com quem que Ele vem, irmãos? Com todos os seus santos. Não é coincidência, não é a terceira vez que Paulo fala da vinda de nosso Senhor na Epístola aos Tessalonicenses. Vai falar novamente no capítulo 4, novamente no capítulo 5. Todos os 5 capítulos dessa epístola terminam com essa mesma menção. Para uma igreja tão nova, mas que havia se tornado um modelo para todos os crentes, um modelo de abnegação do amor, um modelo de firmeza da fé, um modelo de firmeza na esperança, na vinda do Senhor Jesus, um modelo de vida na presença de Deus. Como eu mencionei para os irmãos, 2 Coríntios 8, que diz: vós conheceis a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Eles eram pobres, mas da sua pobreza eles se demonstraram generosos no cuidado. Imagina, irmãos, homens e mulheres que estavam servindo a Deus com integridade, reconhecendo que Deus era o seu tudo, Deus era o seu dono. Eles não podiam mover nada sem a vontade de Deus. Eles queriam viver, que bem-aventurança. Eu digo aos irmãos, aquele que não vive hoje na presença de Deus, não está preparado para estar na presença de Deus no futuro. Às vezes nós falamos assim, né? Ó Deus, eu queria tanto ver-te. Queria realmente ter uma experiência, uma visão beatífica de Deus. É essa bem-aventurança eterna que os antigos diziam, irmãos. Uma visão bem-aventurada do Deus eterno. Aquilo que é maior do que qualquer riqueza dessa terra. Mas se nós hoje não vivemos na presença de Deus, imagina, irmãos, se nós estaremos preparados para no futuro nos encontrarmos com Deus. Os irmãos pensam que estaremos preparados, irmãos? Hoje é o tempo do nosso preparo. Hoje é o tempo do nosso mover-se nesse sentido. Nós oramos por isso, diante do Pai, diante do nosso dono, Senhor Jesus. Nós oramos que o nosso amor cresça em Deus. Amém, irmãos? Nós oramos que nós sejamos santos, que nós sejamos adequados diante de Deus, que essa transformação comece dentro dos nossos corações. Nós oramos para viver uma vida na presença de Deus, reconhecendo a Deus, irmãos. Essa semana eu ainda falava para a Helena: Deus sabe, filha, o que você pede antes de sair da sua boca, porque o Salmo 139 diz: ainda a palavra não me saiu da boca, e tu me conheces todo. E ela disse: pai, então para que orar, se Deus já sabe o que eu vou pedir? Que pergunta boa, né, irmãos? Porque é verdade que Deus já sabe o que você vai pedir, mas é verdade que Ele quer se relacionar com você. Por isso, nas mínimas coisas Ele quer que você peça. Nas mínimas coisas Ele quer que você pratique a presença dEle. Nas mínimas coisas Ele quer fazer junto com você. As mais pequenas coisas da sua vida Ele quer participar. Ele quer que você fale para Ele, porque Ele quer ter um relacionamento com você, comigo. É por isso que nós oramos. E quando nós temos esse relacionamento, nós vamos conhecer, se nos relacionamos com Deus pela oração, pela leitura da sua palavra, a vontade de Deus. E Deus vai mostrar o seu coração para nós. E quando nós abrirmos a nossa boca, nós já sabemos o que Ele quer, irmãos. E por que nós não recebemos muitas das nossas orações? Porque nós pedimos para gastar nos nossos próprios prazeres, como disse Tiago, capítulo 4. E nós não recebemos, porque pedimos mal.
E não é segundo a vontade de Deus. Mas se vivemos na presença de Deus, Deus tem o maior prazer em revelar-se a nós. Então, que nós possamos viver na presença de Deus, que nós possamos cultivar a presença de Deus, que nós possamos orar segundo a vontade de Deus, que nós possamos orar pelos irmãos, que nós possamos orar conforme o propósito eterno de Deus, que vai muito além das coisinhas, que nós possamos enxergar quão precioso é esse nosso, aqui no nosso texto, o nosso Pai, o nosso Senhor, o Senhor da igreja, que deseja o crescimento da igreja, que você está incluído nesse plano maior do que você, que os seus propósitos humanos, seu serviço, seu casamento, suas relações interpessoais, seja em quais níveis forem, são subservientes a um propósito maior do que você, que é que Cristo seja o centro de todo o universo. E esta é a vontade de Deus para toda a criação. A redenção da criação, a restauração do paraíso perdido, são tudo propósitos ainda grandes, mas secundários. O principal é que Cristo seja o centro de todas as coisas. No princípio, Deus. Quais os irmãos viram aquele vídeo que eu coloquei no grupo e disse, gostaria que os irmãos assistissem aquele vídeo? Aquele irmão precioso, vocês estão me devendo, então, só uma pessoa levantou a mão. Ele fala que no casamento dele, o sacerdote abriu a Bíblia em Gênesis 1 e disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. E sabe que a aplicação que ele fez para o casamento deles? Ele fez, se vocês não entenderem que todas as coisas na sua vida são para que Deus cumpra o seu propósito, sua vida não faz sentido, seu casamento não faz sentido, sua família não faz sentido, seu trabalho não faz sentido. No princípio é Deus. Ele tem a preeminência sobre todas as coisas. Se ele achar esse primeiro lugar, então nós estamos bem, irmãos. Porque o servo faz a vontade do seu Senhor. Ele está aqui nessa terra para realizar a obra daquele que o comprou, porque agora ele não é mais dono dele. Irmão, isso parece tão negativo, porque nós estamos cheios da poluição do pecado. E nós julgamos que nós fazermos a nossa própria vontade caída, rebelde, independente de Deus, é a melhor coisa. Mas está comprovado pela nossa experiência que é a pior coisa você ser largado à sua própria vontade. Aliás, segundo Romanos capítulo 1, esta é uma maneira de Deus julgar os homens, entregá-los à sua própria vontade e para os seus próprios prazeres. Quando eles rejeitam a Deus, então, a pior coisa que pode acontecer na sua e na minha vida, irmãos, sabe qual é? É Deus dizer assim, faça a tua vontade. Essa é a pior coisa que pode acontecer na sua vida. Você acaba de ser entregue a um coração corrompido e pervertido, rebelde contra Deus. Essa é a pior coisa que Deus pode fazer com você. Seja feita a tua vontade, ele dizer. Como ele fez com Balaão. Não é? Balaão consultou ele, ele disse não. Ele ficou insistindo, então vai. E por misericórdia ele colocou aquele anjo no caminho de Balaão. Né? Mas ele queria era o prêmio da injustiça. E a Bíblia diz que quando ele subiu a montanha para amaldiçoar Israel, ele proferiu palavras de bênção a favor de Israel, como está em Números 23, 24 e 25. E Deus disse aquela frase famosa, contra Israel, o meu povo, não há encantamento. Veja, irmãos, se temos Deus como nosso dono, Ele peleja por nós, Ele nos guarda enquanto nós dormimos, Ele nos supre com tudo aquilo que precisamos, como diz o Salmo 127, que dura coisa, independente de Deus, trabalhar, dura coisa, independente de Deus,
é vigiar uma cidade, dura coisa. É um comer pão de dores, porque aos seus amados Ele os dá enquanto eles dormem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então nós estamos num lugar de bênção, irmãos, e nós precisamos ter os olhos abertos pelo Senhor para enxergar Ele como verdadeiramente é nosso Pai, nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Dono. Precisamos orar segundo a vontade dEle. Precisamos orar para nós verdadeiramente sermos dirigidos nos nossos passos por Ele. Orar para que nós possamos crescer no amor de Deus. Orar verdadeiramente para que Deus purifique o nosso coração pelo lavar regenerador e purificador da sua palavra. Orar para que de dentro de nós possam ser tiradas essas impurezas. Orar para que possamos viver na presença de Deus, para que possamos ser participantes, se nós dormirmos no Senhor, se morrermos no Senhor, e a Bíblia diz que estaremos com Ele nos céus, e como somos santos em Cristo Jesus, viremos com Ele, se caso dormirmos no Senhor. Mas como nós vamos ver nas próximas exposições, se nós estivermos vivos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transfigurados, seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor. O Senhor vem com todos os seus santos, reunirá todos os seus escolhidos dos quatro cantos do céu e virá com eles nas nuvens em glória, e todo olho verá. O Senhor virá com todos os seus santos. Essa é a nossa esperança. Amém, irmãos? Então o veremos como Ele é. João capítulo 3 diz: a si mesmo se purifica. Esse é o motivo da santidade. Por isso que Paulo interliga a segunda vinda de Cristo com a oração para que eles sejam santos. Ele diz: a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Se nós aguardamos aquele que é puro, então nós nos purificamos. Se somos seus filhos, como diz o texto de 1 João capítulo 3, então, assim como Ele é puro, nós nos purificamos, porque nós sabemos que seremos semelhantes a Ele e haveremos de vê-lo como Ele é. Bendita esperança, a vinda do Senhor. Nós possamos aprender, irmãos, com esse modelo de oração apostólica. Amém? Proclamamos, Deus, Tua palavra, para que a Tua verdade habite em nós. Proclamamos, Deus, Tua palavra,